Fala, meus amados do PSM, eu quero convidar você para mais um resumo semanal das nossas meditações. Vamos relembrar mais um pouquinho do muito que o Senhor nos ensinou durante toda essa semana. E nós vamos relembrar, queridos, o que nós aprendemos aí do dia 13 ao dia 17 de julho, da segunda até a última sexta-feira. Amém? Está entrando no ar mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Vem com a gente, solta aí, produção, a nossa vinheta. E na segunda-feira, começando a nossa semana, dia 13 de julho, nós começamos a utilizar o trecho que está em Êxodo, capítulo 16, verso 26, que nos diz assim: Eu sou o Senhor que te sara. E nós demos a essa meditação o título de Tome posse da saúde de Deus. Porque aqui nesse trecho, nós vemos Deus prometendo aos filhos de Israel que se eles o obedecessem, ele não enviaria sobre eles as mesmas enfermidades que vieram sobre os egípcios. Nós entendemos assim, queridos, que Deus ele nos mantém sarados, ele nos livra, nos dá vitória sobre as enfermidades. Ele nos livra muitas vezes de nós ficarmos doentes, digamos assim, né? E quando por acaso somos acometidos por algum tipo de enfermidade, ele, pela sua bondade e misericórdia, nos sara. Tá bom, queridos? E logicamente que isso aí, a gente está falando aqui de enfermidades não só físicas, não só no corpo, mas enfermidades principalmente na alma. Tá bom, queridos? Foi isso que nós aprendemos na segunda-feira, dia 13 de julho do ano de 2020. Amém, amados? E na terça-feira, meus amados, dia 14 de julho, nós passamos a utilizar o trecho que está em Êxodo capítulo 15, só que o verso 27, que nos diz assim: Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali, junto das águas, acamparam. E nós demos a essa meditação o seguinte título: Da amargura ao oásis. Porque como nós falamos aqui, queridos, os filhos de Israel eles passaram por momentos assim, nada agradáveis, logo assim que eles chegaram ali em Mara, como os irmãos já sabem, né? Chegaram ali, depois de 3 dias de caminhada, encontraram água, só que as águas eram amargas, mas depois elas se tornaram doces, né? Assim, queridos? Mas a gente vê aqui que logo em seguida eles seguiram adiante e chegaram a encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Porque nós entendemos, queridos, que foi exatamente isso que aconteceu com os filhos de Israel. Eles passaram literalmente da amargura ao oásis, da amargura lá em Mara, as águas amargas logo assim que chegaram, né? Depois se tornaram doces, mas passaram por momentos de amargura, né? E tinha uma fontezinha de água só, né? E saíram dali de Mara, da amargura, tanto que Mara significa amargura, dentre outros significados, né? Então saíram ali de Mara, daqueles momentos amargos, e chegaram a Elim, onde havia não uma, queridos, mas 12 fontes de água e 70 palmeiras. E aí nós, por isso que nós botamos nessa meditação o título de Da amargura ao oásis, porque foi literalmente isso que aconteceu com eles. E sabe o que nós aprendemos aqui, queridos? Os momentos amargos, as dificuldades, as adversidades, elas são reais, e elas, ainda que nós não queiramos, elas acontecem, elas estão sempre presentes na nossa caminhada. Agora, qual é a diferença? Como é que nós devemos fazer diante das adversidades, diante dos desertos, diante dos momentos amargos? Enfrentar, queridos, né? Porque a gente aprende aqui que só desfruta dos oásis de Deus quem enfrenta os desertos. Então, quando vier as dificuldades, vierem os desertos, enfrenta, vai em frente, persiste, persevera, confia em Deus, porque o deserto vai passar e os oásis de Deus, com certeza, eles virão também sobre a tua vida, tá bom? Mas não esqueça, só desfruta do oásis quem enfrenta o deserto. Foi isso que nós aprendemos aqui na terça-feira, tá bom, queridos? E na quarta-feira, meus amados, dia 15 de julho, ainda utilizando o verso 27, que nos diz: Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali, junto das águas, acamparam. E nós demos a essa meditação, queridos, o seguinte título: Quantas lutas vierem, quantas você vencerá. Porque após 3 dias
caminhando pelo deserto sem encontrar água. Finalmente eles chegaram em Mara, um lugar chamado Mara, que havia água, águas amargas, mas que depois elas se tornaram doces. Com certeza, queridos, depois que chegaram em Mara e as águas se tornaram doces, eles puderam beber, certamente eles tiveram medo de seguir adiante. Está dando para vocês entenderem? Passar por tudo que eles já tinham passado, ou seja, 3 dias caminhando sem água. Com certeza o medo de passar por tudo isso novamente veio no coração dos filhos de Israel, mas mesmo assim eles seguiram adiante. E sabe o que nós aprendemos aqui, queridos, nessa quarta-feira? Que o medo do incerto, ele não pode nos paralisar. Está dando para você entender? Ou seja, a possibilidade de eu vir a enfrentar novas dificuldades, novas adversidades, essa possibilidade ela não pode me impedir de seguir na minha caminhada. Está dando para você entender? O que me espera logo ali à frente, eu não tenho como saber. O que virá, o que o futuro nos reserva, né? Mas como nós dissemos nessa meditação aqui, queridos, não tem jeito. Se você não for em direção ao teu futuro, ele vai vir ao teu encontro. Não tem como fugir. Está dando para você entender? Vem coisa boa? Vai virar coisas ruins? Com certeza. Está dando para você entender? Agora, eu não posso permitir que a possibilidade dessas coisas ruins, dessas adversidades, me façam desistir da minha caminhada. E eu devo seguir em frente, confiando que o Deus que me deu vitória aqui vai me dar vitória lá na frente. E assim a gente precisa seguir. Tá bom, queridos? Foi isso que nós aprendemos na quarta-feira. Tá bom, queridos? E na quinta-feira, meus amados, no dia 16 de julho, mais uma vez, utilizando o Êxodo capítulo 15, verso 27, que diz assim: então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali, junto das águas, acamparam. E nós demos a essa meditação o seguinte título: não se acomode em Mara, prossiga para Elim. Porque, embora como nós sabemos, que logo que eles chegaram em Mara, né, como já falamos aqui inúmeras vezes, logo que chegaram em Mara, as águas ali eram amargas. Caminharam 3 dias no deserto com sede, sem dúvida nenhuma. Chegaram em Mara, acharam água, só que águas amargas. Só que a Bíblia nos diz que, né, como os irmãos sabem, Deus falou com Moisés. Moisés jogou ali aquele galho dentro das águas, e as águas de amargas se tornaram doces, então eles puderam beber. Então o que a gente entende aqui, queridos? Que aquele lugar, logo assim que eles chegaram, não foi um lugar muito legal, muito agradável. A experiência não foi muito boa, né? Cheios de sede e águas amargas. Mas depois essas águas se tornaram doces. Então aquele lugar antes, não muito legal, não muito bom, agora de uma certa forma já estava até bom, não é assim? Porque ali pelo menos eles tinham água para beber, né? Então o lugar não estava tão ruim assim, não é verdade? Só que a Bíblia nos diz, queridos, que eles não ficaram ali, como nos diz o trecho. Logo alguns dias depois, eles seguiram em direção a um outro lugar chamado Elim, e ali sim, em Elim, eles encontraram não uma fonte, mas 12 fontes de água e 70 palmeiras. Queridos, em Elim era maravilhoso, né? Mas se eles tivessem permanecido em Mara, onde só tinha uma fontezinha de água, eles não desfrutariam dessas 12 fontes e dessas 70 palmeiras que haviam em Elim. O que nós aprendemos? Qual foi a lição que Deus nos ensinou na quinta-feira? Queridos, que nós temos que tomar cuidado quando nós estamos numa situação, num lugar, numa circunstância, entre aspas, boa. Nós não podemos nos acomodar ali. Por quê? Porque muitas vezes o bom pode nos impedir de nós vivermos o extraordinário, o sensacional, o maravilhoso de Deus. Está dando para você entender? Se eles tivessem se conformado ali com aquela única fontezinha que antes era amarga e depois se tornou doce, eles não experimentariam, eles não viveriam, né? Eles não desfrutariam das 12 fontes ali de Elim e das 70 palmeiras. Está dando para você entender? Então, queridos, tá bom, mas não se acomoda não, porque Deus não quer te dar o bom, Deus quer te dar o melhor, Deus quer te dar o sensacional, Deus quer te dar o maravilhoso. Não é assim? Isaías 1,19 diz o quê? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus não quer te dar só o bom, Deus quer te dar o melhor, o excelente, o sensacional. Tá bom, queridos? Foi isso que nós aprendemos na quinta-feira. E na sexta-feira, meus queridos, concluindo assim, digamos, mais uma semana. Na verdade, sexta-feira, dia 17 de julho, nós passamos a utilizar o trecho que está em Êxodo, capítulo 16, verso 1, que diz assim: depois partiram de Elim e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim.
E nós demos a esta meditação, queridos, um título que na verdade é uma pergunta, né? Moradia ou passagem? Por quê, queridos? Porque como nós sabemos, né, os filhos de Israel tinham passado por um lugar chamado Mara. E como os irmãos sabem, caminharam 3 dias no deserto, chegaram em Mara, acharam água, só que águas amargas, que depois, né, por uma intervenção de Deus, se tornaram doces. E eles ficaram ali por um período, né? Enfim, só que saíram de lá, partiram de lá e foram em direção a um outro lugar chamado Elim. E chegaram a esse lugar chamado Elim, e a Bíblia nos diz que ali eles tinham não uma fonte, mas 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ou seja, se em Mara, o lugar, como nós falamos aqui em meditações anteriores, né? Se em Mara se tornou um lugar, entre aspas, bom, Elim era sensacional, queridos. Elim era maravilhoso. Então Elim era um lugar ideal não só para você acampar, mas um lugar ideal para você estabelecer moradia, porque ali eles tinham, né, como a gente costuma dizer, ali eles poderiam desfrutar literalmente de sombra e água fresca, não é verdade? Então seria o lugar ideal para estabelecer moradia, mas não foi isso que eles fizeram, porque no verso que nós lemos hoje, a Bíblia diz que eles seguiram em frente, foram para o deserto de Sim, não é verdade? Então eles saíram de Elim, mesmo sendo um lugar maravilhoso, um lugar excelente, eles não permaneceram, não estabeleceram moradia ali. Por quê? Porque eles sabiam que ali não era o lugar que Deus queria que eles ficassem. Elim, por melhor que fosse, por mais maravilhoso que fosse, era lugar de passagem, não era lugar de moradia. Está dando para você entender? Então, eles sabiam que não era ali que Deus queria que eles ficassem. Por isso, eles partiram em direção ao deserto de Sim. Queridos, nós não devemos buscar estar nos melhores lugares, nos lugares mais bonitos, nos lugares mais confortáveis, por mais excelente, maravilhoso que seja esse lugar, como era ali em Elim. Tá bom, queridos? Por quê? Porque ali em Elim não era o lugar que Deus queria que eles estivessem. Tá bom? O melhor lugar para você estar, meus amados, é no centro da vontade de Deus. Ou seja, nós não devemos buscar os melhores lugares, mais bonitos, mais confortáveis, mas buscar estar onde Deus quer que nós estejamos. Porque aí, automaticamente, esse lugar acaba se tornando o melhor dos lugares. Por quê? Pode não ser o mais bonito, pode não ser o mais confortável, pode não ser o mais cômodo, mas vai se tornar o melhor porque você vai estar no centro da vontade de Deus. E esse, meus amados, é o melhor lugar, com certeza, para nós estarmos. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos, tá bom? Foi isso que nós aprendemos na sexta-feira, dia 17 de julho, concluindo assim mais uma semana. Amém, queridos? Amém, meus amados. E assim a gente conclui, né, mais uma semana abençoada, uma semana onde certamente Deus ensinou muitas coisas, né, falou muito aos nossos corações. Amém, queridos? Mas antes de nós fecharmos, de nós encerrarmos, eu queria convidar você para nós orarmos. Você pode orar comigo rapidinho? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais uma semana abençoada, obrigado por cada lição, obrigado por cada ensinamento. Nós te louvamos, Paizinho, e nós te pedimos, como sempre falamos, ajuda-nos não só a guardarmos, Senhor Deus, a assimilarmos, mas acima de tudo a colocarmos em prática, a vivermos, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado em mais esta semana. Nós te louvamos e te agradecemos pelo Ministério PSM. Eu te louvo, Senhor Deus, pela minha vida, pelo privilégio que o Senhor tem me concedido a cada dia de estar conduzindo esse ministério para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus queridos? Graças a Deus. E assim nós encerramos mais uma semana de meditações e eu espero que tenha sido uma semana de muito aprendizado. Pelo menos para mim foi, e eu quero crer que para você também. Amém, queridos? Que Deus possa ter abençoado a sua vida, falado com você, te ensinado, enfim, queridos. Amém? E eu aguardo você, logicamente, para segunda-feira nós começarmos mais uma semana na presença do nosso Deus e com certeza absoluta, mais uma semana de muitas lições, de muitos ensinamentos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E eu aguardo você para mais uma semana de meditações na palavra. Tá bom, queridos? E assim nós encerramos mais um resumo semanal do Ministério PSM. Deus abençoe a sua vida segunda-feira. Eu aguardo você.